TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O ministro Marco Aurélio Mello, há alguns meses, disse que nós estamos vivendo tempos estranhos. Confirma-se a afirmação do ministro alguns episódios de que temos presenciado nos últimos tempos. Na semana que passou, a sociedade brasileira foi mais uma vez impactada por declarações, no mínimo fora de propósito, de um promotor de justiça de nome Leonardo Azevedo, do Ministério Público de Minas Gerais. Um país que ostenta 14 milhões de desempregados, isso oficiais, mais outros 20 milhões que vivem de economia informal, em que a regra é que 80% dessa população sobrevive com um salário mínimo. Pessoas muito bem posicionadas reclamam de um salário pequeno, de R$24 mil, como é, por exemplo, desse promotor. Embrutecimento, distanciamento da realidade ou simplesmente egoísmo mesmo, de parte de uma elite. Eu estou dizendo parte de uma elite para não incorrer no erro da generalização. Certamente, essa pequena parte corrobora do sentimento de declarações como essas. É para discutirmos um pouco essa psicologia da sociedade brasileira que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para isso, nós temos o privilégio de contar hoje para debatermos estes assuntos com os nossos colaboradores e debatedores. O professor doutor Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda sempre a refletir sobre os temas que propomos para a discussão. O também professor, advogado, Djalma Pinto, e o professor, sociólogo, Dr. Clésio Arruda, que também integra a nossa bancada para as discussões dos vários temas que aqui abordamos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. E eu vou começar o programa. Eu proponho para os senhores que nós iniciemos o programa ouvindo o áudio com as declarações, no mínimo, estapafúrdias, fora da realidade, feitas pelo promotor de justiça de Minas Gerais, Leonardo Azevedo, que nos impactou a todos. Menos, evidentemente, a minoria que certamente pensa como ele, porque a gente ouve, inclusive, no mesmo áudio, a confirmação de um dos seus próceres dizendo que é verdade o que ele estava ali a colocar. Eu faço questão de trazer esse tema para que nós não percamos a oportunidade de refletirmos sobre o alto grau de egoísmo, de embrutecimento dessa pequena minoria da sociedade. Porque um país com as características que temos no Brasil, com 1% detendo a renda dos 10% mais ricos, dá para entender, e 70% dos mais pobres, um país de desempregados, 14 milhões, segundo os números, mais 28 milhões de pessoas sobrevivendo na economia informal,
Quer dizer, certas declarações precisam ser refletidas, precisam ser levadas em conta, e não sob o ponto de vista folclórico, mas sob o ponto de vista sociológico, antropológico, do que somos enquanto nação. Eu vou pedir à nossa engenharia para reproduzir esse áudio, para que em seguida nós possamos discutir sobre ele. Vamos ouvir. Dentro do orçamento, não há nenhuma perspectiva, nenhum sonho da administração de incrementar qualquer tipo de vantagem que aumente a nossa remuneração. Vamos passar no ano que vem a receber o salário verdadeiro nosso, né? Que todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo. Sobretudo para quem tem mulher e filho, né? É verdade. Como é que o cara vai viver com 24 mil reais? Eu, de qualquer forma, já tô baixando o meu padrão de vida bruscamente, mas eu vou sobreviver. E não é porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio. O patrimônio que eu conquistei ao longo de 28 anos de carreira. Eu sou perdulário porque eu pago 4.500 de condomínio e IPTU por mês. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado com tanta limitação. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí, ainda sob ameaça de não termos aumentos. Eu estou fazendo minha parte. Eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8. Para poder viver com meus 24 mil reais. Agora, eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimido, à base de antidepressivo. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos virar pedinte quase. Será que eu estou pedindo muito para o cargo que eu ocupo? Doutor Leonardo, muito obrigado pelas considerações. Se fosse um programa de humor, certamente que nós agora tínhamos que estar rindo, né? Dando risadas, porque o que a gente acabou de ouvir é trágico. Antes de cômico, é trágico, dado a realidade que nós vivenciamos. Eu pensei de memória algumas colocações. Primeiro é bom observar o egoísmo que está posto nas declarações a partir da utilização em demasia da primeira pessoa do singular. Eu não posso. Eu construí o meu patrimônio. Isso é simbólico daquilo que representa o que está sendo colocado aqui. Vamos lá. 24 mil reais, ele não consegue sobreviver, é um salário de miséria, ele chamou de miserê. Ele teve que reduzir o padrão de vida dele. Pagava uma fatura de cartão de crédito de 20 mil, ele reduziu para 8, hoje ele paga só 8. Ele tem que pagar um IPTU e um condomínio que importa em R$ 4.500. Isso, né, demonstra bem quão difícil está para esse promotor sobreviver com esse salário de miséria, como ele assim qualificou nesse instante. O áudio não mostra, mas essa semana a própria imprensa, através do Conselho Nacional de Justiça, fez publicar o salário dele acumulado com as gratificações, com os prêmios que ele recebe, ficou quase em torno de 100 mil reais. Acumulado ao longo do semestre, ele já percebeu 506 mil reais, ou seja, mais de R$500 mil só no primeiro semestre até aqui. Né? Professor Rui Martinho, eu queria começar. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Bom, eu fico pensando, será que esse moço queria apenas notoriedade e entrar para a história? Porque certamente ele entrou para a história, né? Isso me faz lembrar uma história popular que teria se passado lá na terra do Ariano Suassuna, Taperoá. Na Paraíba. É, uma pequena cidade da Paraíba, que um sertanejo simples se sentiu incomodado, porque no dia de feira passava o promotor, passava o juiz, o delegado, o prefeito, o vigário, e todo mundo sabia quem eram essas pessoas e apontava o dedo. E ele era anônimo, ninguém sabia quem ele era. Até que um espírito mau cochichou alguma coisa no ouvido dele. E o padre visitava a pequena cidade apenas
a intervalos de meses, quando fazia muitos batismos. E no dia do batismo de muita gente, a igreja cheia, as pessoas com as melhores roupas, o sertanejo simples e simplório tomou um purgante e foi esperar o efeito na igreja. Com a igreja cheia, ele usou a pia batismal para atender ao imperativo do purgante. O delegado prendeu, deu-lhe uma surra e dias depois o soltou. E ele ficou famoso e por onde passava todo mundo apontava o caboclo da pia. Eu acho que o promotor Leonardo está parecido com o caboclo da pia. Vai ficar célebre. Boa comparação. Talvez daqui a 200 anos alguém esteja estudando do ponto de vista antropológico, sociológico, econômico, filosófico, o Brasil de hoje e vá lembrar declarações do promotor Leonardo. Agora, veja bem, há um deslocamento da realidade, uma perda de referência com o mundo real, que pode lembrar a folclórica frase que dizem que a rainha nunca disse, de que se não tem pão, coma brioche. Né? E isso lembra também um desembargador de São Paulo que, quando se discutia numa estação de televisão aberta os penduricalhos que ele recebia, auxílio paletó, ele disse, não, mas eu tenho que receber auxílio paletó porque eu preciso comprar meus ternos em Miami. É parecido um pouco com o discurso do promotor. Né? E não sei, o discurso dele parece-me que não expressa ideias, expressa sentimentos. E nós vivemos uma época em que ninguém é responsável por nada. A culpa é do sistema, a culpa é do capitalismo, a culpa é dos maus governos, mas ninguém assume suas responsabilidades. E ele nega que seja perdulário, mas não é perdulário, mas não sabe viver com 24 mil reais. Então, acho que faz parte dessa realidade em que as responsabilidades individuais foram diluídas num discurso que generaliza. Exato. Agora, tem um detalhe que ninguém está lembrando aí, que se ele está ganhando quase 100 mil reais, ele estourou muito o teto constitucional. E agora é dever desse cidadão devolver o que recebeu a mais. Então, ele vai ter que viver com muito menos de 24 mil reais se a lei for cumprida. Professor Clésio, sociologicamente, aqui na mesa, o doutor em sociologia é você, e eu queria a sua percepção, a partir exatamente do entendimento sociológico, o que declaração como essa significa para a sociedade, levando-se em conta a desigualdade do nosso país, as dificuldades que o país enfrenta hoje com as filas e filas dos 14 milhões de desempregados, os da economia informal, que são os subempregados, assim, definidos, enfim. Olha, vou fazer uma comparação, porque se a gente... Você nota o negócio é tão absurdo que até nós mesmos ficamos assim meio na mesa. Fica perplexo, né? Com a forma como ele tenta explicar e acaba conseguindo fazer pior do que a afirmação anterior. Até porque isso é uma entrevista que ele está dando, né? Então agora ele está tentando esclarecimento. Então agora ele tem, quer dizer, mesmo considerando que ele está fora da realidade, ele agora está diante da própria realidade, né? Quando ele tem que se explicar e sai com essa explicação. Eu queria fazer um paralelo quando a gente pensa, às vezes conversando com os policiais militares, e há sempre aquela sensação de que os jovens que estão na marginalidade são mais violentos do que os marginais que eles combatiam anteriormente, porque nascem violentos. Né? Nem o anterior, nem esse nasce violento. Né? Agora, a estrutura na qual esse indivíduo está, que forma a sua estrutura mental, né? ele tende a partir da violência já estabelecida quando ele entra, e daí o aperfeiçoamento da ação. Né? Então, dentro daquela estrutura nascida, que já é uma estrutura que leva o indivíduo para naturalizar a violência e cometer a violência, a tendência é que ele parte daí para diante. Né? É o que a gente vê, por exemplo, nos casos dos acertos de contas, que o marginal anterior, quando ia acertar a conta com outro marginal, ele fazia a tocaia e matava o marginal do qual ele tinha que fazer o acerto. Hoje, o marginal não dá a viagem perdida, ele vai lá e mata a mulher, mata o filho. Né? Essa violência que assusta. Quer dizer, se a gente não altera essa estrutura, a tendência é que isso vá se degradando. Se nós pensarmos a estrutura mental, e ele mesmo confessa, né, que vem de um meio em que a condição de vida é bem superior à média, portanto ele não sabe lidar com poucos recursos. Né? E a contradição é que ele lamenta, ele diz assim, eu infelizmente, né,
não nasci de uma família humilde, né? Ou seja, ele lamenta não ser pobre. Olha que contradição diante de tudo que ele expõe para justificar por que esse salário é tão pequeno. E aí eu queria pensar que a gente tem, de fato, esse grupo que você salientou de 1%, ele não é um grupo historicamente construído recentemente. Isso vem se arrastando secularmente dentro da nossa estrutura social. Então, essa distância, né, desse grupo diminuto que tem essa renda muito superior à média e que se distancia demais, ela vem se consolidando. Quer dizer, o que nós temos na fala dele é o que o marginal, né, hoje apresenta com esse grau de violência maior. É uma hipocrisia mais elevada. Né? Quer dizer, e quando a gente vai atrás das informações, que as informações aparecem, você percebe que o problema ainda é maior. Quer dizer, o salário que ele diz que não consegue sobreviver, que é de 24 mil, na verdade não é de 24 mil. Né? Então aí não há uma ingenuidade. O salário de 33 e ele recebe líquido 24. Quando ele soma a premiação e as gratificações, ele recebeu quase 100 mil reais todos os meses ao longo do primeiro semestre do ano. Dentro dessa fala tem uma estrutura racional. Né? Não tem ingenuidade aí nessa fala dele, inclusive porque ele esconde o fato verdadeiro anterior. Né? Então a gente tem aí um indivíduo que infelizmente isso não representa de fato, como você colocou, a maioria, mas, né, são pessoas que estão na estrutura de poder. Está falando de alguém que está no poder judiciário, que infelizmente o que espanta é internamente a gente não ter uma reação como deveria ter. Né? Tem que partir de dentro. Né? Tem que ser os seus iguais que percebam que esse limite, né, não dá para ser extrapolado dessa forma. Se bem que durante a semana as associações, né, do Ministério Público se manifestaram condenando. E eu acho que isso é que a gente tem que elogiar. E condenaram de forma muito veemente. Ele, inclusive, está sem ir trabalhar desde que deu tais declarações. Professor Djalma, eu quero colocá-lo ainda nessa perspectiva dessa discussão, porque você é uma das pessoas que está aí numa cruzada, e não é de hoje, trabalhando pela educação, pela ética, já a partir da escola, para que esses homens, ao chegarem, quer dizer, ao poder público, aos cargos de mando, na estrutura de poder do Brasil, se comportem republicanamente como deveriam fazê-lo, porque declarações como essa, ela está fora de todo e qualquer padrão de ética, moral, republicana, enfim, tudo. Queria a sua percepção. Em primeiro lugar, existe uma falha na educação brasileira a partir da infância, da noção de onde vem o dinheiro público. Por exemplo, esse procurador, esse promotor, ele pensa que o dinheiro público cai do céu, ou nasce em árvore, e o Estado tem que bancar aí o salário de acordo com a conveniência dele e não da disponibilidade do cidadão que paga. Todo o dinheiro público, ele provém do bolso de cada contribuinte e ele tem que ser zelado e muito bem aplicado. Ele usou aí uma palavra. Qual é a sua ideia para alterar o orçamento? Primeira coisa, o orçamento tem que ser pautado, tem que ser elaborado com base nas prioridades. E o que é que se percebe? Que quem vai gastar não quer saber de onde vem o dinheiro, nem quanto é que tem que ser gasto. Eu vi, por exemplo, o secretário de Fazenda aqui no estado do Ceará com a mão na cabeça, porque por mais que controlasse a despesa, o orçamento ficava no máximo 0 a 0. Ninguém pensa em como é que nós vamos diminuir as despesas do Estado ou conter os gastos desnecessários ou supérfluos. De um modo geral, no Brasil, todo mundo quer tomar dinheiro do Estado, pelas mais diversas formas. O funcionário público, ele quer todo tempo aumento, o empresário quer isenção ou quer financiamento, o governo quer doar dinheiro para as entidades a fundo perdido, sem retorno, e para tirar dinheiro do Estado, as mais diversas fórmulas são utilizadas sem que o cidadão acompanhe. Por que nós temos essa indiferença com o dinheiro público e por que, por exemplo, na Alemanha, o cidadão tem mais zelo e mais preocupação com aquele dinheiro? Porque eles passaram lá 2 guerras, os alemães passaram fome, sofreram muito quando, em 1945, a Alemanha estava literalmente arrasada, sem água, sem comida, sem nada, como os japoneses. Então, todo mundo lá tem uma noção de não ter desperdício, de zelar pelo bem comum, pelo interesse coletivo. Por outro lado, o que é que se percebe no Brasil?
um cidadão desse, ele devia ser um empresário, porque como empresário, o céu era o limite para ele, com a sua criatividade. O que é que se percebe no Brasil? As pessoas com muito talento, que estudaram nos melhores colégios, que tiveram uma condição de educação melhor, vão se submeter ao concurso público e conseguem aprovação não por vocação, mas exclusivamente em função do salário. E aquele cidadão que estudou numa escola de pouca qualidade, ele não tem como competir. Começa a grande desigualdade da sociedade brasileira. O que é que nós precisamos fazer? Um psicotécnico para essas carreiras essenciais no Estado brasileiro, para evitar que pessoas sem vocação, exclusivamente voltadas com atenção para o salário, para a majoração do salário, sem querer, por outro lado, contribuir com o desperdício do dinheiro, porque você vê, ele está em Minas Gerais, um estado que está quebrado, literalmente quebrado. Por quê? Apesar de ser um dos mais ricos da federação. Exatamente. Por quê? Porque os governantes atuaram de forma perdulária, desequilibraram o orçamento e agora eles estão sentindo os efeitos. Quando o que é que nós precisamos? Acompanhar a aplicação do recurso público, acompanhar a formulação do orçamento, começando a exigir que os tribunais retirem do exercício do poder aquelas pessoas que são responsáveis pelo desperdício, pela fraude, pelo crime com o uso do dinheiro público. Eu queria uma fala aqui, rapidinho, aqui pegando aqui uma carona aqui na fala do professor Djalma, né, com relação à questão da educação, que aí que a gente olha para o Brasil, a gente tem uma segmentação, quer dizer, lá na base, onde a gente coloca o grupo de pessoas que, na sua origem, vem de pais analfabetos, de pais semi-alfabetizados, e a gente coloca todos eles num pacote só. Né? Quer dizer, a escola para os filhos dos poucos letrados. E a gente tem a outra escola, que é a escola privada, onde tem a escola dos bons letrados, né? Daqueles que têm a origem dos pais e dos avós. Quer dizer, essa segmentação, ela já vem lá na base. Então, enquanto a gente não resolver essa questão, quer dizer, você não tem essa base de igualdade para essa disputa que está colocada aqui pelo professor. Começa aí a desigualdade. E enquanto não for enfrentado esse problema, com assegurar a escola de qualidade para a criança pobre, o Brasil vai ser violento, professor, desigual. Eu estou, inclusive, na questão moral, porque você separa, quer dizer, aqueles indivíduos que têm baixos desejos, baixos sonhos, daqueles indivíduos que planejam uma boa qualidade de vida, porque ele vem com essa origem. A gente não mistura isso. Professor Rui, teríamos que enfrentar aqui algumas questões muito polêmicas. Antes eu queria fazer um pequeno registro. deixa eu só fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e quando a gente voltar vamos enfrentar essas questões polêmicas a partir da sua percepção, professor Rui. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Se você é assinante, ligou agora,
Nós temos hoje as participações dos debatedores, os professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues, e estamos discutindo, desde o editorial de abertura, as declarações do promotor de Minas Gerais, o Leonardo Azevedo, que impactou a todos, inclusive os seus pares, a Associação dos Promotores do Brasil, enfim, sobre a questão do salário que ele reivindicava melhorias. O professor Djalma, em sua fala, levantou alguns pontos a partir da falta de pertencimento, se posso usar essa expressão, da sociedade brasileira para com a coisa pública. Portanto, a coisa da república. Né? E isto aplica-se não só aos políticos, mas também à sociedade como um todo. Basta observarmos o desprezo que temos pelos equipamentos públicos. Investe-se milhões, constrói-se uma boa praça, um bom parque, e 3 meses depois ele vai estar quase que destruído na sua totalidade. E aí remete, inclusive, à teoria do vidro quebrado, que o professor Rui Martinho lembrou aqui recentemente uma outra discussão como essa. Professor Rui, o senhor, no bloco anterior, disse que o Djalma tinha levantado pontos sensíveis e que merecem a gente refletir. Pontos aqui. Muito importantes. Eu antes faria alguns registros, antes de entrar nas questões mais complexas. Uma é que a Margaret Thatcher dizia que não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro do contribuinte. E a ideia de dinheiro público leva a uma expressão viúva. As pessoas se referem ao Estado como viúva, o cofre do Estado como o dinheiro da viúva. E isso tem um sentido. Da viúva porque daquilo que é vulnerável, que todo mundo pode enganar e abusar. Né? Porque eram assim as viúvas daquelas senhoras domésticas que não entendiam nenhum assunto extradoméstico das gerações passadas. Então, tem esse aspecto. O Milton Friedman, que foi Nobel de Economia, disse que se estatizassem o deserto, depois de algum tempo ia faltar areia no deserto. Né? E existem esses problemas com a administração da coisa pública. O que evidencia essa ação predatória, né, dos indivíduos se o Milton Friedman dizia isso de países onde a cultura é muito diferente da nossa, é muito menos macunaímica do que a nossa, aqui a coisa é mais desorientada ainda. Agora, quando nós nos debruçamos sobre isso, e um ponto que o amigo Djalma tocou aqui foi educação formal, escola, e outro foi desigualdade. Sobre educação formal, é bom lembrar que educação formal está associada a desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento cognitivo não guarda relação com o caráter, não guarda relação com o equilíbrio psicológico e emocional. Esse moço parece estar sofrendo algum desequilíbrio. Né? Nitidamente. Nitidamente. E isso não guarda relação. Veja, o Ministério Público seleciona jovens concurseiros estudiosos e faz uma coisa dessa, porque o desenvolvimento cognitivo não guarda relação com equilíbrio, não guarda relação com o caráter, não guarda relação com a probidade, a atitude de quem administra com probidade. E a escola, certamente, se andar bem, promoverá desenvolvimento cognitivo. Não sei se isso acontece sempre em todas as escolas, ou com todos os alunos, mas com os alunos selecionados nesses concursos rigorosos do Ministério Público e da magistratura, certamente são aqueles que tiveram um desenvolvimento cognitivo apreciável. Né? Agora, o desenvolvimento cognitivo não dá uma boa base moral e de caráter para essas pessoas? Não dá, não tem a menor correlação. Não. Nem emocional. Você tem pessoas muito cultas e completamente mau caráter. Mas são exceções. Não tem diferença entre o analfabeto e o erudito, do ponto de vista moral, do ponto de vista do equilíbrio psicológico e emocional. São realidades completamente disjuntas. Agora, o outro aspecto que também vem à tona aí quando a gente se debruça sobre esse problema é o do que o amigo Djalma está usando a palavra desigualdade. E eu queria lembrar que uma coisa é desigualdade e outra é diferença. Não é? A desigualdade invoca alguma maneira de burlar ou lesionar a igualdade jurídica.
a igualdade formal. A diferença é apenas desigualdade material. Ser diferente não é necessariamente injusto. Agora, ser desigual é injusto. O que lembra desigualdade nesse episódio? Lembra desigualdade porque lembra um tipo de remuneração que destoa da remuneração em geral do serviço público e da economia privada também, e que é feita pela influência do poder de quem se beneficia. Não é um plano de cargos e salário com base na curva salarial de mercado, nem com base na produtividade dos agentes daquele serviço, mas com base no poder de pressão das corporações. E isso é desigualdade. É o seguinte, o professor Rui tocou aqui. O cidadão estudou nas melhores escolas do seu estado. Fez um na concurso, melhor universidade. Passou num concurso que é um pau de matar doido. Agora você tem então que fazer a diferença entre educação e instrução. E nós temos que aprimorar a educação. A educação tem que ser transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Quais seriam os valores básicos que a educação no Brasil tem que incorporar? Primeiro, justiça como virtude. Não faça com ele o que você não quer que ele faça com você. Segundo, solidariedade. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. E a terceira, respeite o dinheiro público. Aí você tem agora, para concluir a sua tese correta, professor Rui, o parlamento brasileiro, ninguém é elegível no Brasil sendo analfabeto. Os parlamentares do Brasil, deputados e senadores, de um modo geral, estudaram nos melhores colégios, nas melhores universidades dos seus respectivos estados. Mas 230, mais ou menos, 232, estão indiciados ou denunciados no Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro público. Significa que a nossa educação falha gravemente na medida em que não consegue formar homens para vivenciarem a essência da probidade que a Constituição consagra. A questão é, essa educação para valores que o mestre Djalma lembra, ela é algo que se faz com mais eficiência na escola ou em casa. Se você entrevista qualquer homem simples que nega, por exemplo, ter algumas condutas reprováveis, ele nega alegando que aprendeu com a mãe a não fazer aquilo. Ninguém diz assim, eu não faço isso porque na escola me ensinaram. O sujeito diz, não, eu não faço uma coisa dessa não, porque minha mãe ou meu pai não fazia isso ou me ensinou que a gente não faz isso. Porque há um fator afetivo na transmissão de valores. Concordo, só para completar aqui. Uma afetividade que a escola não tem. Correto. Só para concluir a história do intelectual ser mau caráter. Um historiador inglês chamado Paul Johnson tem um livro chamado Os Intelectuais, que eu já procurei esse livro esgotado, eu queria dar de presente a um amigo meu que pensa que intelectual é uma pessoa íntegra. E esse autor-historiador inglês escreve retalhos biográficos de uns 50 ou 60 dos maiores intelectuais do mundo, mostrando que todos eram pessoas de mau caráter. Todos, sem exceção. Agora, só para completar aqui, por exemplo, o filho do Lobão foi preso ontem, do ministro do senador. O ex-senador e ex-ministro Edson O pai Lobão. dele está indiciado, ou denunciado. Ou seja, a cultura de casa é de que o dinheiro público não deve ser respeitado. Bom, eu queria um pouco, é possível ainda? Pois não, claro. Eu queria um pouco mais longe, assim, não vou descartar a família, mas a gente também não pode jogar todo esse peso na família, né? Do mesmo jeito que a gente não pode deslocar tudo para a educação. Quer dizer, esse programa, da forma como ele está acontecendo, é educativo. A gente está discutindo uma questão de malversação de recurso público. Muito oportuna a sua observação. Né? Então, essa educação, ela é do todo. Eu não aprendo os meus valores morais somente no meu ambiente familiar. Os canais de transmissão de valores são múltiplos. São múltiplos. Essa talvez é a grande questão que a gente tem na sociedade brasileira, que alguns espaços atuam de uma forma muito forte. A mídia, infelizmente... Foi nessa perspectiva que eu perguntei para o professor Rui, embora ele já tenha rechaçado, se uma escola, quando ela forma para além apenas do sentido estrito da educação, para o desenvolvimento cognitivo, se isto não dá às pessoas uma base, quer dizer, moral, a partir deste saber, a partir desses valores.
Tem alguma influência. Eu insisto que tem uma influência. Tem alguma influência. Eu quero colocar nisso. Tem alguma influência. O que eu insisto é que essa influência é secundária e ela se faz muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Professor fazendo discurso virtuoso não falta. Sim. Agora, olha para a vida do professor. Arnaldo, agora olha para a vida do pai. É verdade, o professor Rui tem esse posicionamento, mas os países que evoluíram, a escola teve uma contribuição decisiva. Agora, veja você por outro lado. Quem é o grande educador de uma nação? Quem exerce o poder na sua forma mais expressiva. Vamos aqui para o Ceará. Você tem um prefeito municipal, que é a autoridade máxima no município, que é o paradigma para as crianças e para os jovens, para formar a cultura daquele município. Aí o cidadão abusa de mulheres no seu consultório. Ele não tem nenhum compromisso com respeito às pacientes e é mantido no poder durante mais de uma década. Qual é o exemplo que esse homem está dando? Como é que ele está contribuindo para a formação daquelas crianças? O prefeito pedófilo, que é mantido no cargo. E era um profissional formado num curso extremamente seletivo que exige muito estudo. Medicina. Como é que a gente pode pensar esse caso específico que as outras dimensões da sociedade estão contribuindo para essa educação moral? Correto. Porque se não há uma reação forte das outras instâncias, e aí não é só a mídia, mas é o judiciário, é a mídia, as escolas, o ambiente profissional dele, da medicina, se não há um reforço de negação desse comportamento, a gente está reforçando o contrário. Pois é, que a sociedade está se educando de forma distorcida. Aí tem um ponto que o Supremo tem um débito para com a sociedade brasileira. Agora chegamos num ponto muito delicado. Nós estamos vivendo uma mudança cultural rápida, ampla e profunda. Isso gera uma coisa que se chama aculturação. Quando um grupo de índios passa por isso, quando se destrói a cultura tradicional de uma nação indígena, de uma tribo indígena, e se introduz uma cultura ocidental entre esses índios, eles ficam aculturados. O resultado é suicídio, alcoolismo, drogadição, marginalização social. Aliás, no Brasil isso está bem... Isso é muito visto. Muito acentuado. Isso que acontecia com os índios aculturados está acontecendo com o mundo. Dependência química, suicídio, depressão, borderline, são epidemias. E são epidemias por quê? Porque houve uma aculturação, houve uma mudança cultural forçada, incentivada pela mídia, incentivada pela escola. Deixa eu colocar uma provocação. E está se querendo criar uma nova moral oficial. Isso é muito perigoso. Quando você fala em escola ensinar valores, eu fico preocupado, porque criaríamos uma nova moral oficial. Moral oficial é um horror. Os valores que moral oficial é contra a liberdade de consciência. Eu concordo, mas se você ensinar esse valor, não faça com outro que você não quer que faça alguém com você, você está criando uma base de harmonia para a sociedade. Mas nós destruímos os mores, aqueles valores havidos como sagrados. Aliás, e virou tudo banal, virou tudo folkway. Para não dizer que não falamos de Bolsonaro, que o próximo bloco vai ser sobre Bolsonaro, essa colocação que o professor Rui traz aqui sobre o medo que ele tem da moral oficial, nós estamos vivendo isso de uma forma tão agudizada no Brasil atualmente, a partir do referencial de governo que nós temos, como jamais se teve na história. O que se está querendo fazer é uma moral oficial, hoje, quando se interfere na educação religiosa, na educação sexual das crianças e tudo. Agora, o que eu queria colocar, só para finalizar isso aqui, o professor Rui, Clésio e Djalma, rapidamente. Se estamos passando por um processo de transformação, e estamos no século XXI, onde todas as coisas evoluíram a partir da ciência, da tecnologia, enfim, em todas as áreas, era de se supor que nós também evoluíssemos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né? Em relação, por exemplo, aos valores. E o que se observa, na verdade, é uma degradação desses valores. Né? Não por acaso a gente ouve as frases, no meu tempo, né? Como se aquele tempo fosse um tempo melhor. Ele era um tempo diferente, não necessariamente melhor, em que alguns valores estavam mais presentes. Eu falo isso a partir de um exemplo, para mim, muito simples. É quando uma cidade, quando uma sociedade precisa aprovar uma lei municipal, dizendo que os veículos, quer dizer, de transporte urbano,
devem reservar 2 assentos para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso, para mim, é a autodeclaração de uma sociedade que está doente sobre esse aspecto. E mais ainda, não obstante ter a lei, precisa se botar uma placa naquela cadeira, do lado daquelas cadeiras, indicando, olha, aqui é para pessoas especiais. E ainda vem gente que não tem necessidade especial nenhuma, chega e ocupa. Então, essa degradação com esses valores, eu dei um exemplo bem simples para a gente entender o resto. Onde é que está a gênese disso? Porque, teoricamente, se tudo está evoluindo e melhorando, as pessoas estão evoluindo. As pessoas estão evoluindo. Aí, quando você vai lá, evolução. Evolução sinaliza a ideia de uma mudança para melhor, para uma situação superior. Isso não existe. O que existe, a evolução, o Legoff, naquele livro História e Memória, esclarece isso com muita eficiência. Ele diz, bom, a ciência e a técnica realmente evoluem. Elas avançam para patamares superiores, melhores. Agora, até a sociedade também consegue evoluir em termos de instituições políticas e jurídicas. O cidadão individualmente, não? O homem, não. Você evolui nas instituições jurídicas e políticas e transforma a escravidão num crime. Mas o homem não deixa de escravizar. Djalma, como eu estou dizendo esse tempo, para você também, o homem não melhora, eu acho que o homem pode ser aprimorado, eu defendo com muita ênfase. Mas quando eu digo que não evolui, é assim, hoje nós não somos melhores do que um cidadão de Atenas do século V ou VI a.C. Correto, porque lá eles pensavam no bem comum, no interesse coletivo. Quero dizer que historicamente não há uma marcha evolutiva. Mas eu acredito o seguinte, que se você trabalhar a criança com essa ideia de justiça, de se colocar no lugar do outro, você cria uma base para que ela desenvolva a solidariedade, para que não agrida o patrimônio público. Você aperfeiçoa a pessoa. Pronto, exatamente, aprimora, vai aprimorar. Aperfeiçoa a pessoa, mas não é uma mudança histórica. Correto. As gerações seguintes não vão continuar a partir dali. Correto, mas se for propagado... Já o filho daquele já vai precisar novamente do mesmo processo. Correto, se for propagado essa linha da solidariedade, da justiça como virtude, a sociedade evolui, se harmoniza e precisa de menos polícia. Agora, o problema no Brasil... O educador também é o governante, o representante do povo, ele é o educador, não só aquele professor que fica se esgoelando na sala de aula. A mídia também tem um papel muito importante na formulação da cultura e da educação. Agora, o que eu digo, o grande problema do Brasil, a certeza da impunidade dos governantes, a certeza de que desviaram dinheiro público, atacaram o Estado, assaltaram o Estado e não foram punidos, criou uma cultura distorcida, uma desmotivação que deu uma verdadeira balbúrdia. Agora, por isso que nós estamos pagando só sobre moral oficial, Arnaldo, moral oficial não é quem está se insurgindo contra a educação sexual nas escolas. Moral oficial é quem quer fazer educação sexual nas escolas. Quer dizer, a escola ensina assim e o oficial é isso. Recolhimento de livro, material didático, isso não é impor uma moral oficial? Isso é se opor a uma moral oficial. Claro, resistir a uma moral oficial. Eu queria primeiro voltar à questão da revolução, né? Porque quando a gente pensa, sobre o homem, isso. Porque a gente pensa, por exemplo, o iluminismo e os seus lemas, igualdade, liberdade, fraternidade, é uma evolução. Né? Se a gente pensar essa evolução... A fraternidade da guilhotina. Se a gente pensar essa evolução... Guilhotou centenas de milhares de pessoas, cortou as cabeças. Se a gente pensa essa evolução como mesmo no plano formal, ela que nos trouxe os países desenvolvidos, e aí retirando, infelizmente, a sociedade brasileira, que ainda não chegou nem no iluminismo, né? Inclusive no funcionamento das suas instituições, como é o caso do que a gente está vendo agora. Quer dizer, as nações que chegaram a evoluir, ela não evoluiu só no sentido abstrato formal, ela evoluiu os indivíduos. Quer dizer, nós não chegamos aí porque os indivíduos não evoluíram. Agora, a gente achar também que a gente vai chegar nessa evolução sem contradição, a gente ainda está trazendo o passado para o presente ainda contém o passado. Se o homem evoluiu historicamente, nós somos melhores do que os atenienses da geração do Sócrates. Esse movimento esse movimento não é linear. Esse movimento não é linear. Onde é que o homem é melhor do que era? Nós tivemos um período, por exemplo, se a gente passou pelo iluminismo e chegamos na Segunda Guerra Mundial. Sim, no iluminismo o homem era melhor do que o grego de 20 séculos antes? O grego como exceção daquela sociedade como um todo, e não como regra. Não. Como regra, o homem era melhor? No iluminismo o homem era melhor do que no Egito, do Ramsés? O grego republicano não era a regra, era exceção. Mas existe historiador aí, pesquisador, que tem dito que o homem tem evoluído muito. Por exemplo, encontraram um homem que tinha morrido há 5.000 anos, estava enterrado numa neve, e foram descobrir que o homem foi assassinado,
que havia realmente mutilações, o homem era altamente agressivo. Nós estamos evoluindo. Isso não acontece hoje? Estamos 5.000 anos depois? Agora veja que... Meu amigo, eu não sou muito sensível não, mas eu recebi um vídeo que eu não terminei de ver. De um indivíduo que foi acusado de ter feito o estupro de uma criança. Tiraram a roupa desse indivíduo, imobilizaram os braços e as pernas, deixaram o indivíduo nu e botaram um pitbull para comer a genitália desse homem vivo. Hoje, somos melhores do que o achado arqueológico de uma violência praticada há 5.000 anos atrás? Não somos. Uma violência generalizada e não com exceção? Deixa eu fazer mais um intervalo, que a produção já está aqui me avisando, que no terceiro bloco eu quero colocar para nós discutirmos aqui recolhimento de livros, recolhimento de material didático. A sociedade brasileira foi impactada. Acusação falsa aqui em Fortaleza. Isso, por essas duas ações, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, uma na Bienal e outra no governo de São Paulo, nas escolas estaduais de São Paulo, determinada pelo governador em São Paulo e determinada pelo prefeito no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro e tal. Arnaldo, só para concluir aqui, sim, quando uma tribo invadia a outra, eles matavam os homens e estupravam as mulheres. Isso era uma regra da antiguidade. Hoje você já tem o conselho na ONU, o Tribunal Internacional, para conter essa agressividade. Chamando a Segunda Guerra Mundial de hoje, o exército francês, na Itália, prometeu aos soldados estuprar as jovens das cidades italianas que seriam conquistadas e saquear residências e lojas, para estimular os soldados ao combate. 1943, 44. Período que nos possibilitou avançar nos direitos humanos. Correto. A dignidade da pessoa humana. Não, não estamos discutindo se há um avanço das instituições, estamos discutindo se há um avanço da pessoa. Vamos fazer o nosso intervalo e quando voltarmos vamos colocar censura ou moral oficial pelo Estado. Recolhimento de material didático em escola, recolhimento de um livro que versava sobre uns heróis homossexuais. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Nós quase conseguimos passar o programa hoje sem falar em Bolsonaro, você viu? Eu tô até admirado. Só uma citação. Seu Leonardo Azevedo foi. O Leonardo Azevedo acabou. Superou o Bolsonaro. Verdade. Por aí a gente pode dimensionar as declarações, o teor dessas declarações. Bom, essa semana a sociedade brasileira se dividiu entre censura ou apenas a regulação de uma outra moral que o professor Rui ajudou e chamou de moral oficial.
Eu vou colocar esse termo para os senhores. Eu vou me referir aqui. Na Bienal do Rio de Janeiro, um livro infantil e que mostrava uma fotografia em que dois personagens muito conhecidos da nossa história em quadrinho, dois heróis, tá, trocavam, quer dizer, um beijo, portanto, pressupunha uma relação homossexual, mas no texto estava escrito de forma muito educativa e muito didática o que é que aquilo significava. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é um bispo da Igreja Universal, determinou que a sua guarda municipal fosse lá e retirasse o material de circulação. O fato é que o livro bateu os recordes de venda, esgotou em menos de 2 horas, enfim, sucesso de venda. Na semana posterior, o governador de São Paulo, do PSDB, João Dória, determinou o recolhimento do material didático das escolas públicas estaduais, porque também discordou de uma parte em que versava sobre educação sexual nas escolas. O que é isso, professor Clésio Arruda? Censura? É moral oficial sendo imposta? Ou, como prefere o professor Rui, ou é tentando impedir a construção de uma moral oficial que se quer impor pela via da educação sexual? Vou começar o seguinte, eu depois vou pedir aqui ajuda aqui aos colegas que são da área do direito, né, porque nós temos no nosso artigo 5º uma garantia de liberdade às artes, à cultura, né, eu não sei aí precisar, né, mas acho que no 5º, né, e a gente tem nesses 2 eventos um flagrante, né, crime contra o que está constitucionalizado a partir da ação realizada tanto pelo prefeito do Rio quanto o governador do estado de São Paulo. Em princípio, temos uma coisa aí que cai no campo jurídico, certo? Até para avançar para a questão moral. Por outro lado, a gente pode pensar numa série de questões que estão ocorrendo com esse campo, como aconteceu recentemente aqui em Fortaleza, né? O uso indevido, inclusive, para ganhos políticos. Aqui em Fortaleza se criou uma história absurda de que se tinha produzido uma cartilha, né, e vem desse mesmo grupo do qual o prefeito do Rio de Janeiro faz parte, de que está sendo distribuída aqui em Fortaleza, nas escolas, quer dizer, num completo desconhecimento, porque não conhece nem quem são os professores e as professoras das escolas, algumas inclusive com muito preconceito com relação ao tema sexual, que tem dificuldade de tratar, e que estaria sendo distribuída uma cartilha divulgando e incentivando, quer dizer, numa tentativa de jogo político, já visando agora as eleições próximas, né? Essas ações devam ser coibidas com muita força, inclusive encontrar aqueles que atentaram contra aquilo que está ordenado e aplicar sanções cabíveis. Eu acho que em todas as situações, a definição da cultura, se a gente vai pensar por isso, quem elabora a cultura são os indivíduos viventes que vão construir essa cultura, né? Em determinados outros momentos, a humanidade normalizou a homossexualidade. Em outros momentos, ela voltou a colocar como um grande mal, como um grande pecado, como inclusive uma doença. E depois se retoma e vai dependendo da circunstância e do tempo. A moral do tempo é que vai regular, né? Então, que deixem os indivíduos regularem esta moral. A moral é dos indivíduos. Aliás, em boa hora, é bom que se diga desse episódio do livro do Rio de Janeiro, na Bienal, o Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, o presidente Toffolo e o ministro Gilmar Mendes, os 3 cassaram decisões anteriores e proibindo a ação que o prefeito havia determinado pela sua guarda municipal. Professor Rui, qual é a sua percepção? Eu vou deixar o Djalma para o final para entrar no aspecto jurídico da questão. Eu às vezes me lembro que sou advogado e vou entrar no aspecto jurídico também. Também é verdade. Desculpa, tem razão. O prefeito alega que cumpriu uma imposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que diz que qualquer matéria de conteúdo erótico deve ser divulgada sim, mas dentro de um envelope lacrado. Então, ele estaria ao abrigo do Estatuto e o Supremo, se entende que cumprir o Estatuto exercer censura, deveria então declarar a inconstitucionalidade desse artigo ou desse inciso
do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não estou aqui entrando no mérito da decisão do Supremo, eu só acho que se o Supremo agiu certo, que, aliás, o Supremo não é Supremo porque não erra, ele não erra porque é o Supremo. Então, ele deveria dizer mais do que disse. Deveria dizer, olha, esse item do Estatuto da Criança e do Adolescente é inconstitucional e perde validade. Isso é o que se chama uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, com relação à moral oficial, há uma tentativa de tornar oficial uma moral que faz parte de um processo de imposição de uma mudança cultural forçada. E isso aí não está só na escola, isso aí está na imprensa, isso aí está no teatro, isso aí está na literatura, isso aí está em todo canto. Quem vai contra essa moral é essa nova moral que está sendo essa aí. Porque o Clésio lembrou aqui um aspecto antropocêntrico de que a cultura é o que é feito pelo homem. Agora, pode ser feito pelo homem sem forçação de barra. E pode ser feito pelo homem com forçação de barra. Quando alguém resiste a uma mudança cultural e, por isso, sofre pressões, ou sendo taxado de troglodita ou de preconceituoso, de qualquer coisa, está havendo uma tentativa de forçar a barra por uma mudança cultural. E essa forçação de barra é que eu chamo de imposição de uma moral oficial. E moral oficial contraria a liberdade de consciência. E quem defende, ou quem se opõe à censura, se opõe a essa forçação de barra. Porque se eu chamar o mestre aqui do meu lado de troglodita, de preconceituoso, não sei de quê, eu é que estou exercendo uma censura ao pensamento dele. Então, quem é o censor? Censor é quem tenta cumprir a lei dizendo, olha, isso aí deve vir um pacote fechado, ou censor é quem tenta desqualificar e desmoralizar os conservadores que resistem à mudança cultural. Conservador pode ser demonizado, isso aqui é preciso pensar. E está havendo uma demonização dos conservadores. Então o Supremo, nesse caso, foi o censor ao proibir a ação do prefeito? Não sei, não, porque ele não está limitando divulgação de nada. Ele fez um juízo, pode ser muito certo, não vou entrar no mérito da questão, só que o prefeito tinha base no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Agora, falou-se aqui, no aspecto aí da mudança cultural, que uma sociedade com um certo grau de permissividade que está sendo proposto só existiu historicamente até hoje no momento da debacle de uma civilização. Na decadência de Roma, a Roma republicana, a Roma heróica não tinha esses costumes, não tinha essa permissividade. Nem o período heróico clássico da civilização egeo-cretense, da civilização helênica. Foi na decadência da civilização helênica. E não existe nenhuma sociedade, nenhuma civilização, ou estou em vista, ou dou cento e tantas civilizações, que fossem tão permissivas como estão pensando que pode ser hoje. Deixa eu colocar o professor Djalma Pinto nessa discussão, retomando a perspectiva da censura e da imposição de uma moral oficial. Quando se fala moral oficial, trazendo para o clima político vivenciado pelo Brasil, eu quero entender que é quem dirige o poder público, as instituições, que está, digamos, querendo impor essa moral oficial, e não o contrário, e não de uma sociedade que se opõe a esse modelo que quer colocar, sejam os professores, sejam os escritores, com seus materiais didáticos produzidos ou não. Eu queria colocar, professor Djalma, para essa sua perspectiva, censura e moral oficial. Correto. Veja aqui, o Brasil tem um trauma com relação à palavra censura por conta desse período de 64 até 85. Isso criou um estímulo para que libertinagem, todo tipo de publicação ou de uso abusivo da TV com sexo, para criança repetindo novela no horário altamente inviável ou não recomendado para menores. Então, a palavra censura, ela é estigmatizada na sociedade brasileira. O prefeito foi infeliz
nessa providência que ele adotou, porque ele estimulou foi o consumo do livro. O que é que eu acho que é essencial? Só o consumo do livro. O livro esgotou porque a Fundação Open Society do senhor Jorge Soros comprou toda a edição e distribuiu de graça. Mas não ia distribuir se não tivesse havido a ação do prefeito. Sim, mas não foi uma demanda da sociedade, foi uma fundação que comprou e distribuiu. Correto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é a busca do ser humano? É ser feliz. Como é que vai chegar nessa felicidade? A minha única preocupação é o seguinte, você tem hoje no Brasil uma quantidade grande de garotas com 10 anos sendo mãe. A garota com 10 anos sendo mãe. Você vai ali naquela beira-mar, você vê garotas pedindo esmola com criança na mão. Muitas vítimas de estupro, né? Inclusive, exatamente. O que se percebe é uma certa erotização dentro da sociedade brasileira. Como é que se trabalha isso? De que maneira? Eu acho que precisamos ter um debate com pessoas responsáveis, que querem o bem, o que é o fundamental. Qual é a opção sexual do cidadão? Qual é a opção sexual do cidadão? É desse tipo, desse outro tipo. O que é importante, ele estar de bem com ele ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem harmonia interior. Esse é que eu acho que deve ser o grande objetivo de uma sociedade que quer paz, que quer prosperidade. Porque se você for impor o costume, ou você for contrapor, criando sempre aquele atrito, aquele estresse. Eu acho, Arnaldo, nesse momento nós temos que tirar o estresse da sociedade brasileira para pacificá-la, em última análise. Bom, é evidente que nós, hoje, eu tenho aqui até a pretensão de dizer, nós fizemos um programa extremamente rico, por vários aspectos aqui do que nós estamos vivenciando. E não poderia encerrar, quer dizer, diferente. Eu apresento aqui, para o nosso assinante, telespectador, esse livro, Cidade da Juventude. É mais um livro do professor Djalma Pinto. Foi lançado agora na Feira do Livro, recentemente aqui, realizado em Fortaleza. E eu vou aqui, que vê bem a propósito do que nós falávamos ainda há pouco, sobre a evolução do homem, ou não, os valores, enfim e tal. E aqui já no primeiro parágrafo da primeira página, o Djalma escreve aqui o seguinte: o tempo corrói a força e a vitalidade dos homens, mas não consegue destruir a dignidade e o conceito daqueles que exerceram o poder em qualquer nível sem se corromper. Falávamos aqui sobre exatamente isso, essa corrupção dos valores, da ética, da moral, enfim, e da corrupção praticada hoje em larga escala dentro do próprio poder público aqui. Eu digo para os assinantes que este livro, como nós diríamos no tempo do rádio, quando eu comecei, nos reclames, ele já se encontra nas melhores casas do ramo, e pode ser encontrado facilmente na internet também. Você sabe que a internet hoje é a maior casa do ramo de venda, como se fazia, porque é mundial. É mundial. Mas tem mais um minuto aqui para alguém que queira completar alguma coisa, professor Rui. O que eu chamo de tentativa de construir uma moral oficial é um movimento, como houve um movimento modernista, houve um movimento parnasiano, tem um movimento no sentido de demonizar quem se opõe a um que seria uma nova moral. E aí, por exemplo, eu ouvi ontem no rádio uma pessoa negando sistematicamente que se pudesse fazer uso de uma expressão, dizendo, não, isso não existe. A gente pode discordar da expressão, mas dizer que é errado usá-la por motivos de ordem moral é uma tentativa de implantar uma moral oficial. Fico também preocupado quando a gente pensa, como é que nós vamos, por exemplo, evoluir com a ideia do feminismo se essa discussão ela vai acarretar numa negação do machismo. Pois é. Se a gente tem para trás uma moral que dizia, olha, isso aqui é o que vale, a construção de uma nova moral, ela vai ter que se bater com a outra. Esse confronto é inevitável. É exatamente isso, a imposição de uma adjetivação pejorativa para o dimorfismo sexual, para uma conduta que tem papéis sociais diferentes para homem e para mulher, que é uma realidade universal, multimilenar. Então, demonizar isso é o que eu chamo de forçação de barra para impor uma moral oficial. Eu acho que nós temos que propagar a solidariedade, cada um se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor e buscar, em última análise, cada um ser feliz. E mais ainda,
O Brasil precisa tirar o estresse e saber que nós estamos de passagem, que muito brevemente estaremos deixando bons ou maus exemplos para as gerações que virão. Bom, já fica aqui lançado para o assinante que nós vamos voltar e fazer um programa inteiro como esse, só sobre moral oficial, né? Que nós aqui ensaiamos em vários momentos. Acho que é um momento importante essa discussão, para que a gente possa analisar todos os ângulos do que é que está hoje, a partir do que nós estamos, quer dizer, vivenciando, assistindo todos os dias, que emana das pessoas que estão, dos mandarins do momento, só para resumir aqui. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Agradecendo a você, assinante, que esteve conosco, e um convite para um próximo observatório, agradecendo desde já aos professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Até o próximo observatório, sempre observando um tema que imaginamos seja do interesse da sociedade cearense. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.